Aqui. É um privilégio estar com vocês aqui para a gente concluir a série Olhe para Cima. Nesse feriadão de carnaval, é muito bom recebê-lo aqui. Deu certo? Obrigado, Bim. Por que será que tanta gente parou de olhar para cima? Como a gente acabou de ouvir, muitos de nós perdemos essa relação, muitos dos nossos familiares, muitos dos nossos amigos, hoje já não se fala mais disso. Agora à tarde, estava passando, eu nem sei qual é a expressão do filme de agora à tarde, Sessão da Tarde não deve ser, mas estava passando Todo-Poderoso com Jim Carrey, agora há pouco, na Globo. E eu estava olhando aquele filme, não se faria um filme daquele como hoje. Um filme daquele não se faria mais, porque ele foi feito num tempo em que eu acho que ainda a ideia de uma relação com Deus era muito presente na sociedade americana e ainda em Hollywood. Mas eu acho que hoje um filme daquele não se faria mais. Se faz filmes como esse aqui, como Olhe para Cima, como Não Olhe para Cima, na verdade, um filme que caracteriza muito mais o nosso tempo. E essa é a última frase que eu quero usar do filme Não Olhe para Cima. Aliás, ela é uma das últimas frases do filme. Se você assistiu ou não assistiu, eu acho que não é um grande spoiler, você não perde nada de ler essa frase se você vier assistir esse filme e não assistiu ainda. E ela é dita pelo Dr. Randall Mindy, que é o Leonardo DiCaprio. E essa cena, para mim, é muito marcante desse filme. Aliás, é uma das cenas que mais me emociona nesse filme, apesar desse filme não ser emocionante. Ele é muito mais uma sátira do nosso tempo, mas alguns cientistas se reúnem diante do eminente fim do mundo, já que o meteoro está a poucas horas, poucos minutos do seu impacto na Terra. Os que tinham algum poder para fazer alguma coisa não fizeram, escolheram que as pessoas não olhassem para cima. E eles, cientistas, muitos deles talvez, que não necessariamente parece que ao longo do filme têm fé em Deus, têm alguma fé em Deus, eles sempre fizeram a sua vida baseado muito mais na ciência do que na fé. E já digo desde já, eu acho que não há contradição e nem deveria haver uma guerra entre essas duas vertentes do conhecimento humano ou das esferas humana, seja a fé ou seja a ciência. Mas eu fecho esse parênteses para seguir aqui. Esses homens e mulheres que estavam ali reunidos, cientistas, fizeram de tudo para as pessoas olharem para cima, para ver a destruição que estava vindo, não conseguiram, e no último momento da sua vida, no momento final do que parecia evitável, mas não foi, eu acho bonito, eu acho emocionante eles terminarem com essa frase. Vamos orar? Eles falam. Vamos orar, vamos fazer uma oração. E diante daquela oração, a última frase da oração é essa daí que está postada para vocês. Acima de tudo, Senhor, pedimos que seu amor nos acalente nestes tempos sombrios. A verdade desta frase vale bastante para os nossos últimos dias, vale bastante para os nossos últimos anos. Acima de tudo, Senhor, pedimos que seu amor nos acalente nestes dias sombrios. O que vem do céu no filme Olhe para Cima, ou no filme Não Olhe para Cima, é um meteoro que vai dizimar a Terra. É essa a proposta do filme e eu convido você, se não assistiu, a assistir. E eu fui atrás, pesquisei um pouco das expectativas do mundo para o término do mundo. Como que o mundo vai acabar. E essas são as principais vertentes da possibilidade do nosso planeta encontrar o seu fim. É uma das principais da ciência que se fala, mas ainda dura bons milhares de anos, 500 mil anos em alguns estudos, talvez 1 milhão de anos em outros. Então a gente não vai, se fosse assim mesmo, a gente não ia estar aqui, né? Para ver. Mas
Existe na ciência a ideia de que o Sol vai se aquecendo cada vez mais, a atividade solar vai ser cada vez mais intensa, e isso vai praticamente engolir os primeiros planetas aqui do sistema solar, e por conta de um forte aquecimento, o planeta Terra chega ao seu fim. Existe a possibilidade de asteroides, como no filme Olhe para Cima, Bater na Terra. Os estudos dizem que é muito difícil que um asteroide dizime a vida na Terra, como o filme apresenta no seu roteiro. Mas existem autores que dizem que pode, como já aconteceu, por exemplo, com os dinossauros, acredite você ou não que foi assim, isso não importa, mas existem cientistas que dizem sim, que pode vir um asteroide tal para a Terra que traga a dizimação de boa parte do planeta. Colapso climático. O pessoal ligado ao clima, ligado às preocupações da sustentabilidade na ecologia, eles apontam para o fato que a gente está tratando tão mal o nosso mundo, tratando tão mal a nossa água, tratando tão mal a natureza, destruindo os rios, destruindo as fontes naturais, destruindo os animais, destruindo o ecossistema. O homem, na ânsia de produzir, na ânsia de consumir, na ânsia de fazer o seu desejo por meio da tecnologia, grandes empresas, grandes países estão destruindo o nosso planeta, destruindo as florestas, destruindo tudo aquilo que pode fazer a vida se manter viva. Então, existe sim uma possibilidade de que haja uma destruição ambiental. Ela é uma discussão muito presente. Do ponto de vista religioso, seja do Ragnarok, do Thor, das lendas do pessoal que acredita neles, lá dos vikings, seja por meio do cristianismo, seja por meio de outras religiões, quando a gente pensa nesse fim de mundo, se pensa numa grande destruição divina. Como se algo dos céus viesse para destruir completamente. A ideia é presente de o mundo acabar de um jeito divino, de tal forma que haja grande destruição. Essa é uma forma. E não sei se tem alguém aqui que acredita. A ideia de que um dia alienígenas chegarão aqui para dominar e, quem sabe, destruir a gente, uma raça tão ingênua e tão desinteligente perto de alienígenas tão sábios, tão capazes, muito maiores que nós. Essas são pelo menos 5, e talvez você poderia lembrar de algumas outras, que é a ideia do que vem lá de cima, do que tem para vir lá de cima, e quando vier, o que ele traz é destruição. Em geral, a visão do que a gente tem, do que pode vir lá de cima, é algo que vai ser destruidor. Agora, o que realmente vem lá de cima? O que realmente vem do ponto de vista do que a gente tem feito aqui? A gente estudou 3 salmos até agora, e agora a gente entra no último salmo, na última poesia. A última poesia que vai traçar com brilhantismo o que vem lá de cima. E ela é uma mensagem, o Salmo 24, é um olhar para o que vem lá de cima, um olhar de esperança. Diferente de todos os olhares que a gente viu, destruição, crise ambiental, climática, asteroide, sol aquecendo demais. Outras teorias falam de um esfriamento muito grande da Terra por conta de o sol ter acabado ou parar de chegar a sua luz e seu calor até a gente, aí tudo se esfria aqui e morre. Enfim, o Salmo 24, ele tem uma outra visão, e é ela que eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E propositalmente, intencionalmente, a gente cantou o final do Salmo algumas vezes aqui hoje.
E eu queria, se você não soubesse, a inspiração para algumas das músicas que cantamos aqui hoje vem desses últimos versos do Salmo 24. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, ó portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Antes da gente olhar para o Salmo, eu preciso que você entenda qual é o fio condutor deste Salmo. Se você acompanhou com a gente a série, se não acompanhou, eu recomendo fortemente que você assista o episódio 1, 2 e 3 da série Olhe para Cima, para você entender aonde a gente está chegando hoje. Mas esse salmo, ele é um salmo que a gente chama de messiânico. É um salmo que apresenta o rei que um dia governaria e dominaria todas as coisas. Ele apresenta a entronização desse rei. E se você perceber, ele tem um movimento. Ele apresenta: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. E aí ele vai construir a ideia daqueles que podem se aproximar de Deus ou não, chegando à ideia da altura do Monte Santo. E tudo isso está construído para dizer para a gente duas coisas. O Deus Criador de todas as coisas é o Deus Salvador de todas as pessoas. Guarde isso. O Deus Criador de todas as coisas é o Deus Salvador de todas as pessoas e restaurador de todas as coisas. A palavra, essa ideia está no meio do Salmo, naquele ponto que fala assim: eles receberão todas as bênçãos do Senhor Criador. O Deus Salvador lhes fará justiça. A palavra que domina essa ideia de esse rei, que é o Criador, e no final do Salmo é entronizado pelos portais antigos e eternos, ele é a salvação. E a palavra que está lá é essa, que tem essas letrinhas hebraicas aí, e hebraico, não sei se você sabe também, se lê da direita para a esquerda. Então a primeira letra é esse iota, que está ali em cima, um tracinho pequenininho é o iota, e o que está escrito ali, a melhor jeito de falar aquilo, pelo que eu pesquisei, é Yeshá. E se você já encontrou a semelhança, não é mera coincidência. Yeshá é salvação. E Yeshua é aquele que salva. Jesus. O nome Jesus, ele tem origem, raiz na palavra Yeshá, na ideia da salvação. E essa, gente, é a melhor e mais intensa sensação humana. E eu vou tentar fazer você vir junto comigo para entender por que essa é a principal sensação que um ser humano sente na vida. O alívio, a salvação. Seja nos momentos mais difíceis ou mais felizes, a gente, quando sente salvação, quando sente alívio, quando sente livre, é a melhor coisa que um ser humano sente. Eu não sei se tem aqui algum atleticano mineiro e algum flamenguista. Flamenguista deve ter, né? Não? Tem flamenguista? Não temos flamenguista aqui hoje. E nem quem torce para o Galo. Então não vai ser tão emocionante assim. Mas tenta imaginar o que é para um flamenguista e um cara do Galo assistindo a TV em casa e esperando aqueles 12 pênaltis para saber quem ia ganhar aquele torneio. Que eu não sei nem o nome dele, porque eu também não sou Galo nem Flamengo. Acho que é Recopa ou coisa que o vale. 12 pênaltis. 12 pênaltis. Você que é corintiano sabe o que é sofrer.
Mas você que é São Paulino hoje sabe mais do que um corintiano o que é sofrer, já que eu não consegui pegar ninguém do Galo e do Flamengo, mas esse é o último, mais próximo que a gente tem, 12 pênaltis, bate, gol, bate, gol, bate, gol, bate, pega, bate, gol, bate, pega. O cara que está em casa torcendo, ele está tenso, tenso, até que o Hulk vai lá e pá, gol. Aí vai lá o Vitinho, acertei? Vai lá o Vitinho, e o goleiro pega. Aquilo é uma explosão de alívio, é uma explosão de emoção, é uma explosão que traz salvação para a pessoa, porque, ufa, eu me livrei de um peso que era estar torcendo pelo meu time. Quem já passou por eu falei uma coisa boa, né? Para os flamenguistas ruim, mas para os atleticanos boa. Quem já passou por um assalto à mão armada sabe do que eu estou falando. Quem já passou por um assalto a mão armada, que viu o corpo inteiro se retrair, os músculos se contraem, a língua seca, a mente trava, tudo travado, com medo. Quem já passou por isso, mão armada? Eu já passei dentro da minha casa. É muito pesado, mas não há melhor sensação do que quando esses caras saíram da casa e a gente se sentiu aliviado, salvo, vivo. É uma sensação que invade o corpo e traz leveza de novo. Quando você apresenta um projeto de um grande negócio que você está fechando para o seu trabalho, seja você um funcionário, um colaborador da sua empresa, seja você um empreendedor, dono do seu negócio, mas quando você está diante de uma grande apresentação e existe muita expectativa em cima do que você vai fazer, e esse cliente é importante, a gente teve oportunidade, a reunião foi marcada, e é você que vai, e você está com a responsabilidade, você montou as telas, você preparou a apresentação, você tem a defesa na ponta da língua, se te fizerem perguntas, você sabe o que responder, mas não há melhor sensação do que o momento em que essa reunião acaba, e principalmente se deu certo. Você se sente plenamente aliviado, plenamente salvo, plenamente satisfeito, porque, ufa, venci. Quando você vai se casar, que você se coloca ali na frente, esperando a noiva entrar pela porta da igreja, ou do salão, e se você realmente se preparou para aquele momento, sonhou com aquele momento, ama aquela pessoa, ama aquele momento, você está tenso, você está doido para que aquilo acabe. Você quase não vai curtir tudo aquilo. Eu vim prestar atenção na mensagem que o pastor pregou no meu casamento, anos depois que eu fui assistir, na época, o DVD. Porque na hora, a tensão é muito grande, muito intensa. Quando tudo acaba, pode beijar a noiva. Você beija a noiva. Alívio. Eu não sei se eu te convenci. Porque eu estou tenso aqui, tentando te convencer. E eu só vou acalmar, na verdade, quando eu sentar de volta ali. Mas a sensação, a melhor sensação que um ser humano pode ter, é a sensação da salvação, de se sentir plenamente salvo, plenamente livre. Você pode fazer muita coisa para contribuir para isso, mas essa sensação, ela parece que é externa, ela parece que ela vem de fora, porque de repente você desenvolveu todo um processo, e a Bíblia costuma dizer, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês, mas esse sentimento, essa sensação, é como se ela fosse maior que você, porque ela traz um benefício muito grande para todo o organismo. Essa é a ideia de Yeshua, essa é a ideia de salvação. Enquanto nós temos essa experiência em cada área da vida, eu poderia falar tantas outras, mas eu tenho medo até que tenha crianças aqui, eu acho que vocês, maridos e mulheres, já entenderam o que eu estou querendo dizer, mas em qualquer situação existe uma sensação de salvação e essa sensação é brilhante, só que ela é muito passageira, ela é rápida na reunião da empresa, ela é rápida no casamento, ela é rápida diante do gol do time, porque logo nós voltaremos a enfrentar as nossas prisões para de novo enfrentar aquela sensação de estar aliviado e salvo. Isso que Deus colocou na vida da gente, porque se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele trouxe essa centelha da salvação para dentro de cada momento da nossa vida. Isso
que Yeshua, que Jesus, que a Yeshá, que a salvação quer fazer para nós, é dar uma sensação completa e permanente de alívio e salvação. A pergunta que resta, a partir dessa explicação aqui, é quem é? Em quem você tem depositado a possibilidade da sua salvação? Quem é o seu Salvador? Aonde está a possibilidade da sua salvação? Como eu acabei de dizer, todas as possibilidades da nossa salvação são extremamente passageiras. Aquela alegria do final da reunião ou do gol no pênalti, ela é extremamente passageira. Ela dura no máximo uma semana, um mês. No máximo. Na verdade, fisiologicamente, ela dura ali minutos. Se essas são as suas bases de Yeshá, de salvação, elas são muito pequenas perto do que o Salmo 24 oferece para a gente. O Salmo 24, para a gente caminhar aqui, ele acaba sendo um resumo dessa série. Ele vai responder as nossas 3 primeiras perguntas nos seus primeiros versos da sua poesia. O que tem lá em cima? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ele vai afirmar o que afirmamos no primeiro episódio. O que tem lá em cima? Deus, Criador de todas as coisas, que se preocupa e intervém, Ele está lá em cima. O que a gente não percebe quando a gente não olha mais para cima é que a gente passou a viver uma falsidade. A gente passou a viver a ilusão da realização, porque a gente está correndo atrás da realização em coisas que não realizam, e o Salmo chama isso de pessoas que correm atrás dos ídolos e de falsos deuses, e a gente perde o Deus da realização, o Deus do Shalom, do segundo episódio, que pode oferecer isso para a gente. E quando eu vivo, ou como eu devo decidir, o que eu devo decidir a partir do que eu sei? Como eu vivo com o que sei sobre lá em cima? Ele vai dizer que as pessoas que decidem viver sabendo que tem alguém lá em cima, vivem buscando a face de Deus. Vivem uma vida de gratidão e adoração, como conversamos na semana passada. E agora só resta essa última pergunta, que é respondida nos últimos versos, e eu chego neles aqui rapidamente com vocês. Abram-se, ó portais, abram-se portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. A cena é muito bonita, e se eu fosse um roteirista, se eu fosse um diretor de cinema, e se você gosta de filme e cinema, eu acho que você pode tentar imaginar o que é essa cena, um grande portal, numa grande muralha, e aí você escolhe qual que você quer pensar, a do Game of Thrones, a de Jerusalém, dos filmes das cruzadas, de um grande castelo, não importa. O importante é que você imagine um grande portal e muitos soldados trazendo o grande rei e dizendo assim, lá de fora, abram-se os portais, porque o Rei da Glória está aqui. E o pessoal lá de cima das torres gritam e perguntam, como se buscando uma senha, quem é o Rei da Glória? E eles respondem lá de baixo em coro, o valente, o Senhor forte e poderoso, o valente nas guerras. Ele é o Rei da Glória. O que vem lá de cima? Bom, o que vem lá de cima é o que está lá em cima. Porque o Deus Criador é o Deus Salvador. Só que Ele é o Rei da Glória, é o que o texto diz. E esse texto afirma para a gente que Ele é forte, valente e vencedor na guerra. Se eu pudesse traduzir isso em poucas palavras, quem vem lá de cima? Aquele que venceu todos os inimigos, aquele que destruiu todos os inimigos, aquele que dizimou todos os inimigos. O grande valente da guerra, o grande valente das guerras. Ele vem lá de cima. Só que, qual o problema quando a gente olha para esse tipo de texto? Até porque ele foi escrito num contexto em que guerras eram constantes entre países, entre nações, entre tribos. A ideia de conquistar territórios e guerrear por espaços e ganhar poder era uma guerra muito presente, era uma ideia muito presente nos povos antigos.
E essa ideia desse rei todo-poderoso, porque ele é o rei da glória, ele está acima de todos os outros reis. O texto, a primeira informação que a poesia traz para a gente é que ele venceu todas as batalhas, todos os reinos, todos os inimigos, tudo foi destruído pelo poder da sua mão e da sua estratégia. Só que eu preciso que você entenda as armas e o que foi destruído. E para isso eu tenho que me apropriar do Novo Testamento, Colossenses 2, 13 a 15, porque o texto está dizendo que o Rei da Glória é o Yeshua, o que traz salvação. Como cantamos aqui, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é Jesus. E esse texto esclarece a grande vitória do grande Rei. Quando vocês estavam mortos nos pecados de vocês, Deus os vivificou em Cristo, perdoou suas transgressões, cancelou a escrita de dívida e despojou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles na cruz. Perceba que o poder desse rei e as armas desse rei, do grande Rei da Glória, são diferentes das armas humanas. Ele guerreia todas as guerras contra a morte. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo aquilo que hoje traz morte para a sua vida, o Rei da Glória, ele está lutando contra esses inimigos. Sejam físicos, sejam morais, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam relacionais. Tudo aquilo que luta contra a sua morte física, espiritual, emocional, relacional, tudo isso, ele está lutando contra. Ele é um rei que luta as guerras da vida. Ele vivificou vocês com Cristo. O texto continua dizendo que ele perdoou as nossas transgressões, tudo aquilo que te traz culpa, tudo aquilo que te traz dor, tudo aquilo que traz para você um sentimento de inferioridade, tudo aquilo que te diminui. O rei, o grande Rei da Glória, o valente nas batalhas, ele continua lutando contra esses seus inimigos que tenta te fazer achar que você não é merecedor por conta das coisas que te trazem culpa. Eu acho muito difícil que tenha alguém aqui dentro que, se olhar para a sua história, não olha para trás e tem alguns sentimentos de culpa. Falhas com os nossos pais, falhas com as pessoas que amávamos ou amamos, falhas no nosso trabalho, falhas com alguma pessoa por conta de uma imprudência no trânsito que a gente errou. O sentimento de culpa, ele é muito presente em quem está vivo, não sei se você sabe disso. Se você está vivo e sangue corre nas suas veias, e você não é uma pessoa totalmente sem sentimento por nada e por ninguém, o sentimento de culpa é muito fácil de acontecer num ser humano. Porque você pode estar... Eu estava um dia, quando eu ainda usava terno, já usei muito terno, hoje eu uso muito pouco, só em casamento eu uso terno hoje em dia. E a mulher, eu estava numa loja e a mulher foi fazer barra na minha calça. E no que ela foi fazer barra, ela pediu para eu levantar um pouco a perna aqui. E ela estava ajoelhada. No que eu levantei, eu dei uma joelhada na testa dela. E ela foi para trás tonta, e aquilo, até hoje eu lembro, é óbvio, é engraçado, mas aquilo na hora eu falei, meu Deus, me desculpa, me perdoa. Eu fiquei morrendo de vergonha, eu só queria sair daquela loja. Ele nos perdoou. Jesus, ele decidiu lutar todas as guerras para trazer para a gente a sensação de que a gente não deve mais nada. Ele cancelou a escrita da dívida. Eu, em Jesus, eu me encontro livre de novo. Sabe aquela sensação de alívio do gol, da empresa, do relacionamento? Sabe aquela sensação de liberdade do ladrão, daquela arma apontada para você? Sabe essa sensação? Ele cancelou o escrito da dívida. Qualquer uma dessas coisas que estavam tentando te destruir, ele cancelou. E ele faz isso despojando. Ele vai e despoja e tira o poder dos principados e potestades. Como que ele faz isso? Na cruz. O grande Rei da Glória, vencedor, o valente nas batalhas,
Para Ele nos vivificar, Ele morreu. Para Ele trazer o perdão para a gente, Ele carregou a nossa culpa. Para Ele cancelar o escrito da dívida, Ele deu o seu sangue. Para Ele lutar contra o poder das trevas, dos principados e potestades, tudo aquilo que pode nos dominar, seja do ponto de vista do orgulho, do sucesso, da ambição, todos esses principados e potestades modernos. E se você quiser entender melhor isso, você precisa assistir a série Prisões do Coração, que está lá no nosso YouTube. Tudo isso Ele destrói, não com o poder de um braço forte, como se Ele lançasse uma bomba sobre essas coisas e destruísse, mas Ele se entrega a si mesmo na cruz, morrendo por nós. Aquele que venceu todos os seus inimigos, Ele é o valente nas guerras. Você precisa entender uma coisa: por que vale a pena olhar para cima? O que vem lá de cima? Aquele que decididamente está lutando por você. E a principal arma que ele tem usado é o amor dele, destruindo cada uma das coisas que pode te tornar um prisioneiro, destruindo cada uma das coisas que podem te destruir: a morte, a culpa e todas as tentações possíveis ligadas ao nosso orgulho, à nossa ambição e ao nosso poder. É Ele. É isso que o texto diz. Ele é o valente. O valente nas guerras é aquele não que lança bomba, mas aquele que usa o seu amor para lutar por você. No dia que você entender isso, os seus olhos permanecerão olhando para cima, porque se tem alguém lutando por você, é o Senhor da guerra. E o texto termina, ele repete a pergunta e ele muda a resposta. Na primeira, é o valente na guerra, forte e poderoso nas batalhas. No segundo, a informação que a poesia traz para a gente é que o vencedor, o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Tem uma pequena diferença aqui entre o valente na guerra e o Senhor dos Exércitos, ainda que pareça para mim e para você a mesma coisa. Senhor dos Exércitos é uma expressão presente desde o Gênesis quase, e ela acompanha o Antigo Testamento e entra no Novo Testamento, e ela tem uma referência. O Senhor dos Exércitos é o Senhor de todas as coisas. A ideia do Senhor dos Exércitos, as estrelas, o universo, são chamados em alguns textos o exército de Deus. Ele é o Senhor de todo o exército, do céu e da terra. Todas as forças do universo são dominadas pelo grande Senhor de todas as coisas. Se o que vem lá de cima é aquele que venceu todos os seus inimigos e luta por você por meio do seu amor, o que vem lá de cima é aquele que dominará sobre tudo e todos. Ele é o Senhor dos Exércitos. Para você entender mais uma vez, eu preciso recorrer agora a uma outra carta de Paulo, que ele diz assim, chegará o dia em que o nome que está acima de todo nome, o nome de Yeshua, de Jesus, todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Veja aí o Senhor de todo o exército do universo, no céu, na terra e debaixo da terra. Nada fugirá ao domínio do Deus Criador e Salvador de todas as coisas. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar Jesus como Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, para a glória de Deus Pai. Só que você não pode ler esse trecho, se eu não me engano, são os versos 9 a 11 de Filipenses 2. Para ler a Bíblia, gente, presta atenção aqui comigo, você precisa olhar o que o texto está dizendo. E a primeira informação desse texto, todo mundo vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar, todo mundo vai confessar que Jesus é o Senhor. Mas tudo isso está ligado ao por isso. Por isso Deus vai fazer com que isso aconteça.
por isso. Esse por isso, obrigatoriamente, tem que ter vindo antes. Tem que estar dito antes. E está dito nos versos 7 em diante. Ele, Jesus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Termina aí. E aí o texto diz assim: por isso, ele é o Senhor dos exércitos. Quando a gente fala do Senhor da guerra, do Senhor dos exércitos, do valente nas batalhas, do grande Deus Todo-Poderoso que dominará todas as coisas e tudo vai se dobrar diante dele, rapidamente a gente vem na nossa mente, e muitas pessoas têm essa percepção, e por isso muitas pessoas pararam de olhar para cima, a percepção de um Deus tirano, de um Deus que decide dominar todas as coisas porque Ele pode. Como se Ele simplesmente chegasse aqui e falasse: agora todo mundo se dobra, todo mundo se ajoelha, e todo mundo diz que eu sou o Senhor. Não eu. Eu estou só dizendo que a gente espera que esse grande soberano, que é o valente na batalha, e o grande rei que domina todas as coisas, fizesse isso. A gente tem essas expectativas, às vezes, na nossa família, na nossa empresa, na igreja. A gente tem essas expectativas, muitas vezes, em muitas situações, em que precisa alguém para dar um murro na mesa. Alguém que fale mais alto. Alguém que diga: acabou, chega. Alguém que chegue e domine. Alguém que mostre as armas e diga assim: e agora? Quem que manda? E agora? Quem que fala mais alto? E agora? Quem que domina esse negócio aqui? Pode se dobrar, abaixa a sua cabeça, confessa quem é maior. O grande Senhor dos exércitos que dominará tudo e todos, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, ele não usa dessas armas. É por isso vai acontecer isso. Por isso o nome dele está acima de todo nome. Por isso todo mundo vai se dobrar. Por isso todo mundo vai confessar Jesus. Porque ele esvaziou-se a si mesmo e escolheu a condição de servo. Humilhou-se até a morte, calado foi para a cruz e morreu e foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. O grande Senhor do universo não abriu a boca. O grande Senhor do universo, ele usou outra técnica. E nesse momento, quando o mundo reconhecer, quando todas as pessoas reconhecerem o que ele está fazendo, eu gosto de pensar nessa cena. Essa cena ainda não aconteceu. E talvez alguns de nós não acreditemos que ela venha a acontecer, porque nós já paramos de olhar para cima há muito tempo. Mas eu gosto de pensar na cena, no dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Existe uma expectativa no cristianismo que um dia, dos céus, a gente vai olhar e não vai estar vindo um cometa. Não vai estar vindo uma bola de fogo de destruição. Não estarão vindo alienígenas. O que vai vir do céu é o Rei da Glória. E o Rei da Glória, ele vai trazer as marcas da cruz, as marcas do seu sofrimento, as marcas de alguém que foi servo e morreu. E nesse momento, não vai ser a imposição do medo que fará com que as pessoas se dobrem e confessem. Será, para mim, a perfeita percepção, mesmo daqueles que falarem assim: eu parei de olhar para cima, eu me esqueci ao longo da minha vida de dar ouvidos para minha mãe, dar ouvidos para as coisas que eu vi sobre Deus, mas eu estou diante do guerreiro do amor. Aquele que dominará sobre tudo e todos.
Ele está restaurando todas as coisas e Ele convida você a continuar olhando para cima, porque o que vem lá de cima não é a destruição, pode até ser sob um ponto de vista, mas sob o ponto de vista desse texto, o que vem é o vencedor, e o vencedor vem com seus soldados, e eles entram, e eles comemoram a vitória, porque esse rei está restaurando e renovando todas as coisas. Agora, vencer todos os inimigos na guerra e dominar sobre tudo e todos, eu me sinto na mesma situação de 3 semanas atrás. Falar sobre isso nessa semana é uma situação muito complicada. Na primeira semana, falando que Deus se preocupa com a gente, cuida da gente, a gente estava vivendo situações de preocupação com pessoas queridas nossas e enfrentando situações diversas que traziam para a gente um sentimento de que Deus não cuidava ou não cuida da gente. E essa semana a gente está há 3 dias vivendo de novo uma guerra que traz preocupação para todo mundo. Guerra é uma luta armada entre nações ou partidos ou de mesma nacionalidade ou etnias diferentes com o fim de impor supremacia e salvaguardar interesses. E essa semana a gente está vendo um país massacrar outro país. Um país tem lá aqui as suas razões, o outro país tem aqui as suas razões, e o mundo inteiro olha para esses 2 países preocupados com o que pode acontecer. Alguns grandes países ainda não intervieram poderosamente sobre a Rússia e a Ucrânia, porque sabe que esse poderoso aqui tem capacidade, a Rússia, ele tem armamento nuclear. E o que pode acontecer se os países da OTAN fizerem uma ação positiva e eficaz de irem para essa briga, a proporção que isso pode tomar é muito grande. O jogo geopolítico é muito intenso, mas isso traz para a gente falar de o Senhor da guerra, falar do valente na batalha, falar sobre alguém que domina todas as coisas nessa semana, mesmo tentando mostrar para você qual é a arma que o Senhor da glória usa, é muito complicado. Essa cena, eu não sei se você viu, para mim até agora é a mais triste e marcante, porque ela é desumana. Qualquer cena de guerra talvez seja desumana, mas essa é das mais desumanas que eu acho que eu já vi. Um carro que parece um Corsa. Para mim parecia um Corsa sedanzinho, um Classic. Tentando passar por uma avenida e um tanque vê esse carro tentando vir, o tanque desvia o seu trajeto para passar por cima desse carro, e o que tinha dentro desse carro não é uma pessoa armada, um soldado, é um senhor com mais de 60 anos de idade. Que parece, porque as notícias são muito confusas, parece que sobreviveu. Júnior, se o Senhor que domina sobre todas as coisas, o Senhor valente na guerra, por mais que você esteja tentando defendê-lo por meio do amor, se isso é Deus, eu talvez prefira continuar não olhando para cima. Mas eu preciso, mais uma vez, que você entenda. Quem olha para cima? Quem é o Deus que está lá? Eu poderia usar diversos textos aqui, mas eu queria te dizer que esse Senhor Todo-Poderoso na guerra, que está vencendo tudo aquilo que traz morte, sensação de culpa, sensação de corrupção interna, aquele que está lutando as nossas batalhas, e aquele que está restaurando todas as coisas. E Ele faz isso porque Ele decidiu ser servo e morrer numa cruz. Ele diz assim, esse Senhor, Ele diz assim, habito num lugar alto e santo. Olhe para cima. Mas eu também habito com o contrito e humilde de espírito. Numa cena dessa, Deus não está no tanque. Deus está dentro do carro. Numa cena dessa, Deus não está com os que carregam as armas pesadas.
Deus está com aqueles que estão morrendo inocentemente. Quando alguém usa do seu poder de maneira desmedida, seja um político, seja eu e você, no trânsito ou diante de um funcionário num balcão que está nos atendendo mal, seja em qualquer situação em que você usa o teu poder, o Senhor da guerra, nesse exato momento, Ele está posicionado ao lado do abatido, do humilhado, do de espírito manso, do que está sendo destruído, do que está sendo condenado. O Senhor da guerra, Ele está com os fracos e oprimidos. O Senhor da guerra, Ele não é o Senhor dos poderosos. Por isso que eu tenho muita dúvida de imaginar que é possível implantar uma visão cristã de mundo por meio da força. Porque no dia que eu decido implantar uma visão cristã de mundo por meio da força, nesse exato dia eu acho que o Cristo do cristianismo sai de cena. Porque o Cristo do cristianismo não está disposto a vencer essa batalha por meio da força bruta, por meio do seu grande poder, que Ele poderia com um único sopro me destruir, eu te destruir. Ele vence essa batalha por meio da cruz, por meio do seu amor. Ele não tem disposição de conquistar você por meio do medo. Ele não quer você amedrontado e obrigado, como se você tivesse preso e amarrado para dizer aleluia, glória a Deus, como se você fosse um robô, como se você fosse um prisioneiro, tendo que dizer palavras que não saem do seu coração, somente do seu lábio. Ele não habita nesse tipo de lugar. Ele habita no coração quebrantado. Ele habita naqueles que decidem viver isso de verdade. A gente encerra essa série olhando para cima, convidando você a permanecer com seus olhos para cima, porque de lá está vindo aquele que está lutando todas as suas guerras. É Ele que vai te livrar de todas as suas mortes. É Ele que vai te livrar de todas as suas culpas. É Ele quem vai cancelar o escrito da sua dívida, porque Ele dominará todas as coisas, não por meio da força, mas por meio do seu serviço, por meio do seu amor na cruz. Vale a pena olhar para cima, porque é inevitável que você precise de ajuda, e a gente precisa de ajuda, a gente viu no primeiro episódio. Vale a pena olhar para cima, porque se há alguma realização na vida, se há algo que você deseja para a sua realização pessoal, nada se compara àquilo que Ele mesmo pode oferecer para você. Vale a pena olhar para cima, porque se há uma carência que a gente tem, é encontrar de novo lar, casa, habitação. E Ele é esse lugar, Ele é essa pessoa preparando morada para a gente. Vale a pena olhar para cima, porque Ele é a melhor sensação que você vai poder sentir ao longo da sua vida. Alívio, salvação. Abram-se os portais e que entre o Rei da Glória, antes da gente cantar. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor valente na batalha. Abram-se os portais e entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. 3 dimensões para você pensar nesse assunto para a gente encerrar. Um portal que já foi aberto é o portal da comunidade. Toda a comunidade, toda a igreja, todo corpo, todo conjunto de pessoas que sinaliza o reino de Deus, mesmo diante de tamanho sofrimento, que continua sinalizando o poder do amor, da graça, do perdão, que continua sinalizando por meio das suas vidas a ideia de que mesmo diante de tamanho sofrimento existe alguém que está consertando e restaurando todas as coisas, por mais difícil que isso seja, uma nação, uma igreja, um corpo de pessoas como comunidade. Essa porta já foi aberta e muitas pessoas ao longo dos anos
das décadas, dos séculos, essa porta já foi aberta, essa é a porta da igreja, essa é a porta do local da habitação de Deus. Pessoas reunidas que juntas formam a habitação de Deus, não paredes, mas pessoas que reunidas foram a morada do Espírito, morada de Deus por meio do seu Espírito. Essa porta já foi aberta. Quem é o Rei da Glória? E o Rei da Glória entrou. Cada lugar, cada porta, cada comunidade que sinaliza o reino de Deus, ele mostra que ali o Rei da Glória tem poder e domínio. Com relação às nações, nós aguardamos a nova ordem e o novo tempo, quando o Rei eterno chegar. E aí, tudo aquilo que é domínio e destruição, não será como a Rússia entrando na Ucrânia. Eu não sei como será, mas no dia que esse Rei da Glória chegar, todo mundo vai reconhecer o poder do seu amor. Nós costumamos imaginar a cena do encontro glorioso com Jesus como uma cena de destruição. Tudo bem, pode até ter elementos que apontem para isso, mas textos como esse apontam para o elemento de que todo mundo vai se dobrar, porque estão diante do Rei do amor. Agora, tem um aspecto que depende de você, para você se manter olhando para cima, é se você abre como indivíduo a porta do seu coração. Abram-se os portais e entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Rei que está lutando as suas batalhas para destruir os seus inimigos. Quem é o Rei da Glória? Aquele que você vai se dobrar e dizer, Ele é o Senhor da minha vida, não por medo, não por obrigação, mas porque você entendeu o amor dele por você. E aí você passa a viver os valores do reino de Deus. Vale a pena olhar para cima. Vale a pena abrir os portais e deixar que ele seja o Rei do seu coração. Que Deus te abençoe.